No ano passado, o meu deck principal, na época do Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh! Aqui de Portugal, era o deck de Mathmech. Desde então, a estratégia dos decks de Cybers tomaram muitos hits por causa do deck de Malice. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer a atualização do deck de Mathmech quase um ano depois de ter usado ele como meu deck principal no Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh! Aqui de Portugal. Mas antes da gente ir pro deck profile, já se inscreve no canal e deixa o like aqui nesse vídeo. De main deck, então, um circular, 2 diâmetros, 2 subtraction, 2 addition, 1 sigma e 1 nabla. O circular não tem muito o que falar, pra mim ele é o melhor Cybers do jogo, apesar que eu acho aqui que nessa estratégia ele não é o melhor starter, eu já vou mostrar pra mim qual é o melhor starter. O diâmetro é apenas 2, porque ele não é um one-card combo, ele quando vem na mão mais de um é muito ruim, então ele sozinho não faz nada. O Addition e Subtraction são extenders, muito bom. O Sigma, muitas estratégias não rodam 2, porém eu gosto de só um, porque eu não quero ver ele na minha mão, eu quero mandar ele pro cemitério com o efeito do circular. E o Nabla é importante por causa pra gente ter acesso ao diâmetro no cemitério, para que a gente possa ter o nosso Omni Negate na vez do oponente. Continuando então nos Cybers, são 3 Defensor, 1 Firewall, 3 Backup Ignister e 1 @Ignister. Para mim, hoje em dia, o melhor starter do deck é o Defensor, ele sozinho faz o combo completo e abre menos para draw, porque a gente só leva o draw depois de ter adicionado 2 vezes. Num possível vídeo de combo, eu mostro aqui pra vocês como é que faz. Inclusive, se vocês querem um vídeo de combo do deck de Mathmech, deixa aí nos comentários pra eu saber se vocês querem ou não. Esse Defensor dá pra ser aquele outro que busca a trap, porém eu não uso a trap do Cybers no deck, então é por isso que eu uso ele. Quase um Nick Decoder, né, porque quando a gente usa ele como matéria link, ele volta, porém ele é banido, né, quando deixa o campo. Mas geralmente ele não é banido, porque ele vai sempre por baixo do Exceed do Mathmech. E a Backup Ignister, que praticamente tomou o lugar do Splash Mage, né? Ela agora é que faz a extensão do combo. O Wizard Ignition, que é o target dela de busca, apesar dela também poder buscar o Nabla. E se a gente usa ele de descarte, a gente tem mais nomes de Mathmech ali no cemitério para poder trazer também na vez do oponente. E o último Extender é o Parallel Exceed. Aqui também não tem muito o que dizer, é um dos melhores Extenders. Às vezes a gente sai com muitas hand traps e um desse a gente consegue também fazer o full combo com a hand trap mais o Parallel Exceed. Agora já vem um dos principais motivos que o deck de Mathmech continua muito bom, são as hand traps que dá pra usar bastante. Então eu uso 3 Ash Blossom, 3 Foalos, 3 Nibiru's, 3 Veilers e 2 Draws. Essas são hand traps que estão sempre aí rodando nos decks, né? Então aqui no Mathmech não seria diferente. E aqui também essa combinação tem a vantagem da gente poder buscar os monstros Cybers que a gente quer por causa da Small World. E de Spell Trap eu tô usando só 3 Silent Mining, 2 Small World e uma Trap, que é o alvo do Mathmech circular. Tem poucas, porém é uma combinação bem boa. A Small World eu sempre rodei 3 na versão antiga, porém ela tava sempre 2 na mão, então é uma carta muito ruim de ter várias na mão, então 2 eu acho que agora o ratio é correto a ter no deck. Como eu queria usar mais tech, eu não tô usando a Spell do Mathmech, né, que faz a invocação do cemitério, porque eu realmente só quero buscar isso. Se ela estiver na mão, é menos um motivo para tomar draw aí durante o combo. E a Silent Mind não tem muito o que dizer, combinação muito boa, ela qualquer outra carta também pode ser full combo. Se ela vem na mão junto com um Sigma, ele é o descarte dela, porque eu já vou ter mais um nome de Mathmech no cemitério, e se eu tomar alguma interação ele volta, porque eu não controlo monstros, então faço um link 1 e começo a combar. Então aqui é uma combinação muito boa também. No extra deck, então eu estou usando um Linkuriboh, um Almirage e um Disciple. O Linkuriboh geralmente ele sempre passa no endboard para ser um negate de trap. O Almirage é caso a gente tenha só hand trap na mão e só um extender, então a gente dá normal summon de uma hand trap, faz ele e começa a combar, né, com o extender que a gente tem na mão. O Disciple eu quase não uso o efeito dele de compra, eu só precisava mesmo de mais um Link 1 para ter aqui no extra deck, então eu escolhi ele. Depois de Link 2, um Wicked, um Golem e um Jammer. Aqui é praticamente autoexplicativo, esse para poder buscar durante o combo, o Golem para poder voltar pro jogo e o Jammer para dar o ATK ali com o Access Code Stalker. De Link 3 eu estou usando então um Transcode Stalker, muito importante para a gente poder fazer o combo. Também no OTK ele é muito importante. E um With Soul
que a gente dá draw na nossa vez na vez do oponente, também é muito bom. Os nossos boss monsters, então o Access Code Talker, o Terahertz e o Code Talker Ignister. Access Code é pra gente dar o ATK. O Dark Fluid depende de... eu faço ele dependendo da match. Se for um deck que tem muita... que ativa muito Spell Trap, tipo um Sky Striker, eu gosto de fazer ele. E o Code Talker Ignister, não tem muito o que dizer, é um Omni Negate. Geralmente a gente passa ele apontando pro Transcode Talker, então ele não pode, nenhum dos dois pode ser target, então acaba que o campo fica bem protegido. Tô usando também um Dissolve Worm, Cyberso, porque é o nosso alvo, né, para poder mandar com o Terahertz pro cemitério. E as últimas 3 cartas do extra deck, então o Alambertian e o Laplacian. O Alambertian é muito importante pro início do combo. É o que faz a gente buscar. Caso a gente tome uma interação, por exemplo, no circular, a gente pode buscar a trap com ele também, porque ele busca uma carta Mathmech, que não é um monstro. E o Laplacian é uma das nossas interações também no turno do oponente. Como eu tenho várias cópias das staples, né, que eu já expliquei aí nos vídeos de coleção, então para esse deck eu também já fiz um side deck. Então são 3 Purulhas e 3 Ghost Ogres, que é uma coisa que tá diferente, eu não tô usando Ghost Ogre no deck de Yami. Depois, para jogar em segundo, então 3 Hygex e uma Duster. Uma combinação boa de cartas, isso aqui não é uma vez por turno, então se a primeira negar, a gente tem mais, a gente consegue destruir os monstros do campo. Principalmente na minha local, que os decks estão deixando muitos monstros no campo, então isso aqui é muito bom, essa combinação. Dependendo também aí da sua local, pode trocar os Hygex por Lightning Storm, depende aí de como tá os decks na sua local. Depois, cartas para ir em primeiro, então 2 Iron Thunder, uma Strike, uma Judgment e uma Unspell Fragrance. O Iron Thunder é uma carta muito boa, né, nega ali o efeito e ainda destrói cartas que estejam ali na mesma coluna, então é uma carta muito boa. Eu ainda não tinha, porém com o reprint aí da Rarity 5 eu já peguei pelo menos 2 para ter aqui na coleção. Uma Striker, auto-explicativo, Judgment também auto-explicativo, e a Unspell Fragrance para Branded, Sky Striker, esses decks que usam muita spell. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deu pra ver que os decks aí tomaram bastante hits, né, nas banlists por causa do deck de Malice. Porém, a estratégia do Cyberse continua bem consistente e o deck de Mathmech, pra mim, hoje em dia, né, tirando o Malice, é um dos melhores deles, porque a gente consegue usar muitas techs, muitas hand traps, e ainda assim o deck continua bastante consistente. E se vocês querem que eu traga também um vídeo mostrando os combos com o deck de Mathmech, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!